Fala pessoal, tudo bem? Meus queridos, hoje eu vim falar sobre um tema importante, né, que envolve o direito à saúde. Eu vim falar um pouco sobre a regulação do estado da Bahia. Gente, quando se fala nesse nome, regulação, é um tema que 9 entre 10 pessoas acham aterrorizante só essa palavra, regulação do SUS do estado da Bahia. É revoltante realmente, gente, porque o direito à saúde envolve normas constitucionais de eficácia imediata. O direito à saúde está previsto na Constituição, em todos os entes da República, eles têm o dever, né, de prestar o direito à saúde, né? Não só o Estado, o governo federal, mas até a esfera municipal também, né? Todos têm um dever. E infelizmente, quando uma pessoa ele precisa se utilizar do SUS, de um procedimento um pouco mais complexo, um pouco mais rebuscado e mais caro, aí precisa ser autorizado pela regulação do Estado, né? O problema é que muitas vezes nessa demora e nesse tempo em que o serviço de saúde pública deveria ser prestado de forma imediata, infelizmente, ele é prestado depois de 3 dias, depois de uma semana, depois de um mês. E muitas vezes a pessoa fica numa sala vermelha da UPA, esperando a regulação entre a vida e a morte, porque essa pessoa não teve autorização da regulação, né? E o que acontece muitas vezes é que se essa pessoa não tiver conhecimento dentro da regulação, pessoas que trabalhem lá dentro que possam autorizar, o que é errado, né? Mas é assim que as coisas são aqui na Bahia, infelizmente. Se você não tiver um bom advogado para ingressar com uma ação judicial, um mandado de segurança, uma ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, infelizmente essa pessoa pode vir a perder a sua vida. A regulação do estado da Bahia é uma vergonha. Eu já entrei com algumas ações aqui, né, nessa situação de pessoas que estavam entre a vida e a morte. Infelizmente, mesmo depois de ser deferida a tutela de urgência, o estado da Bahia ainda vem questionar, peticionar, ainda vem informar que não tem leito. É por isso que nas minhas petições eu faço requerimento para que o estado da Bahia, caso não tenha leito, argumente, né, que não tenha leito disponível, que ele disponibilize, que ele pague um leito de UTI particular, no hospital particular. Porque é dever do Estado, gente, prestar esse tipo de serviço. São muitos impostos, são muitos tributos que são cobrados da sociedade brasileira, e eles deveriam ter vergonha na cara de dizer que não tem leito de UTI para as pessoas que estão entre a vida e a morte, numa sala vermelha de uma unidade, né, de pronto atendimento, uma UPA, né? Ou às vezes pessoas que saem das suas próprias casas, do trabalho, enfim, com a necessidade de urgência de uma cirurgia, de um serviço médico especializado, e o Estado não disponibiliza. São muitos, são valores cada vez maiores cobrados da sociedade brasileira, e o Estado tem o dever de prestar saúde,
né? Uma saúde de qualidade, enfim, infelizmente, essa é a realidade da saúde da Bahia. A coisa só funciona se você tiver conhecimento dentro da regulação ou se você tiver um bom advogado para ingressar com ação, né? Pedindo uma tutela de urgência, demonstrando ao juiz, né? A urgência, né? Demonstrando que o direito, a necessidade, a vida, o risco de morrer da pessoa. Daí esse instrumento que graças a Deus existe e que alguns juízes, a maioria deles, quando percebem que se trata de um caso de suma importância, deferem a tutela, né? E muitas vezes funciona dessa forma. Mas não deveria ser assim. Não deveria mesmo. Essa regulação, eu tenho um trauma, né? Me causa nojo, me causa enjoo só de ouvir falar nesse nome. Entendeu? Coisas que deveriam ser feitas de forma ali imediata, no primeiro dia, no primeiro momento. Procedimentos médicos são feitos depois de um mês. Enfim, para esses casos, graças a Deus, existe a possibilidade da justiça, né, deferir o pedido de tutela de urgência para que se faça valer, porque se for esperar o final do processo para que o juiz decida, a pessoa já morreu. É por isso que existe a tutela de urgência, né, deferida logo no início do processo e muitas vezes antes da outra parte do estado da Bahia ser citado, entendeu? Então, tá aí, gente, uma dica: não esperem pela regulação. Se um parente seu, se alguém da sua família estiver precisando da regulação, eu digo de coração aberto, não confie no estado da Bahia de que essa regulação vai sair a qualquer momento. Não vai. Essa ordem de uma cirurgia, se a perna do seu filho quebrou, se o braço do seu filho quebrou, se você precisa fazer uma cirurgia urgente de coração pro seu marido, alguma coisa nesse sentido, alguma coisa mais grave, não espere pela regulação. Não espere pela regulação. Procure um advogado para que ele ingresse com a ação devida para forçar o estado da Bahia a disponibilizar o serviço médico especializado. Tá bom, gente? É a dica que eu digo, que eu deixo para hoje. Um abraço para todo mundo aí. Tô indo aqui agora resolver um problema agora acerca de precatório, que é um outro tema que eu vou falar no próximo vídeo, que é outro absurdo, mas que infelizmente é a regra jurídica vigente e a gente tem que se adequar. Próximo vídeo, precatório, para quem quer saber alguma coisa sobre esse tema. Um abraço, pessoal.